Aqui estão alguns rolamentos em sua embalagem original. Para garantir que possam ser montados sem problemas, os rolamentos devem ser armazenados de forma a protegê-los contra a contaminação e a umidade. O local de montagem dos rolamentos deve estar limpo, seco e livre de poeira. Como estágio preparatório, é importante estudar o desenho do equipamento. O montador deve familiarizar-se com o desenho e documentar as operações individuais envolvidas, incluindo a temperatura de aquecimento, as forças de montagem e remoção e as quantidades necessárias de lubrificante. As peças devem ser inspecionadas rapidamente para assegurar que a designação na embalagem corresponda aos detalhes do desenho e da lista de peças. O rolamento não deve ter defeitos, inclusive porque ele estava protegido por um óleo especial na embalagem original. O óleo protetivo deve ser removido das superfícies de assento e de contato antes da montagem do rolamento. Para garantir a precisão, também é importante que todos os dispositivos de medição e componentes estejam na mesma temperatura. A precisão dimensional e geométrica das peças para o arranjo de rolamento é verificada com exatidão e anotada em um registro de medição. Isto ajuda a prevenir falhas prematuras resultantes de tolerâncias incorretas de assento de rolamento, carcaças fora do formato ou superfícies de contato distorcidas, ou, ao menos, possibilitará a identificação posterior de possíveis causas de problemas. Por exemplo, um anel com um assento excessivamente folgado pode arrastar, danificando dessa forma o eixo e o mancal. Por outro lado, se o rolamento tiver um assento excessivamente apertado, ele tenderá a funcionar a temperaturas mais altas. Em ambos os casos, isso pode comprometer a precisão de trabalho da máquina com probabilidade de falha prematura. Portanto, é fundamental verificar o assento do rolamento. Nossos montadores usam micrômetros externos ou paquímetros para medir eixos e micrômetros internos para medir furos. A precisão destes instrumentos é assegurada por calibrações regulares e verificada mediante medição com padrões de comparação. Além dos diâmetros, a geometria cilíndrica de eixos e mancais é medida em vários planos e seções transversais. Isso significa que nossos especialistas em montagem e instalação podem verificar se o assento de rolamento é apropriado para a aplicação. O que veremos agora é a montagem mecânica de um rolamento fixo de esferas. Aqui um princípio importante é que as forças de montagem devem ser aplicadas somente sobre o anel que terá um assento justo. As forças de montagem nunca devem ser direcionadas através dos elementos rolantes, porque com isso, cria-se o risco de que os elementos rolantes sejam pressionados para dentro das pistas, causando danos ao rolamento. Para assegurar que o rolamento seja montado corretamente, recomenda-se usar as ferramentas especiais e apropriadas da FAG. O jogo de ferramentas de montagem da FAG é um meio eficiente e econômico para montar rolamentos menores com assento cilíndrico. O anel de montagem que corresponde ao rolamento é inserido dentro de uma luva de montagem em alumínio e direcionado sobre o eixo usando um martelo sem recuo. A aplicação de uma fina camada de pasta de montagem Arcanol sobre o eixo não só auxiliará a operação inicial de montagem, mas também qualquer desmontagem que possa ser necessária posteriormente. Além do mais, protegerá o assento do rolamento contra a corrosão de contato. Onde houver a necessidade de montar rolamentos autocompensadores de esferas com furo cônico junto com uma bucha tensora, recomendamos o uso da chave de gancho duplo FAG. Primeiro, a bucha tensora e o rolamento são empurrados sobre o assento e a porca de fixação é aparafusada suavemente ao seu lugar. O processo de montagem é realizado em 2 passos. No primeiro passo, o torquímetro fornecido é utilizado para aplicar o torque de aperto especificado com o objetivo de fixar a posição inicial necessária de montagem da forma mais precisa possível. No segundo passo, a porca de fixação é apertada ainda mais, em função do ângulo de torção especificado para assegurar que seja obtida, com precisão, a folga radial interna exigida. O ângulo de torção requerido para o rolamento autocompensador de esferas específico está marcado na chave de gancho duplo da FAG. Muitas vezes é necessário desmontar os rolamentos somente para realizar a manutenção em peças de máquinas adjacentes. Onde houver necessidade de desmontar rolamentos menores, os extratores de 2 braços da FAG são a ferramenta ideal.
Para garantir que o rolamento possa ser reinstalado e reutilizado sem quaisquer problemas, recomendamos o uso dos extratores FAG, que são apropriados para uma ampla gama de aplicações. Eles previnem danos aos eixos, às carcaças e ao pessoal de montagem. As forças necessárias para a desmontagem são geralmente maiores que aquelas exigidas na montagem. Portanto, como alternativa às ferramentas mecânicas, muitas vezes se faz necessário usar os extratores hidráulicos da FAG. Extratores hidráulicos podem ser usados para remover grandes rolamentos dos eixos. Para assegurar que as altas forças de desmontagem sejam aplicadas sobre o anel interno da melhor forma possível, recomendamos o uso de uma placa de extração da FAG. A placa de extração tripartida é aparafusada atrás do rolamento e utilizada para garantir que o extrator hidráulico seja posicionado corretamente. Para garantir a segurança do pessoal envolvido, o procedimento de desmontagem não deverá ser realizado sem que tenha sido instalado o escudo de segurança fornecido. Se o rolamento estiver assentado de forma muito justa na carcaça, recomenda-se o uso de um extrator interno apropriado da FAG. Os braços especialmente projetados do extrator se encaixam na geometria do rolamento de tal maneira que o rolamento pode ser usado assim que for removido. Durante a montagem de rolamentos maiores, é necessário ter cuidados especiais porque as forças a serem aplicadas podem constituir um sério risco de danos ou ferimentos. Por isso, recomendamos que você solicite a assistência de nossos especialistas, os que também têm habilidades especiais no uso de métodos hidráulicos. Uma vez que o montador tenha colocado o rolamento na posição inicial correta, a porca hidráulica da FAG é posta em operação. Uma unidade hidráulica especialmente desenvolvida da FAG é utilizada para injetar óleo, e o pistão conduz o rolamento suavemente através do anel interno sobre o eixo. Aqui mostramos novamente este método em forma esquemática. O óleo é injetado através de ranhuras e dutos de alimentação dentro das superfícies de encaixe entre a haste do eixo e o anel interno. A película de óleo elimina substancialmente o contato entre as peças de encaixe, o que significa que as mesmas podem ser movidas facilmente em relação às outras, aplicando relativamente pouca força e sem risco de danos à superfície. O anel interno do rolamento se expande quando empurrado sobre o furo cônico. A redução resultante na folga radial interna é uma indicação das características do assento e é calculada com o software Mounting Manager da FAG. A folga radial interna é verificada por nossos montadores antes e durante a montagem. Isto sempre é realizado na zona sem carga e em toda a largura do rolamento. O método hidráulico é adequado tanto para montagem como para desmontagem de rolamentos. É claro que isto só acontece se o design incluir ranhuras para óleo, dutos de alimentação e conectores roscados. Quando se injeta óleo, o anel interno solta-se abruptamente do eixo. Cuidado! Como esta operação envolve risco de ferimentos, o rolamento deve estar seguro por uma porca no eixo. A bomba Manual Control da FAG é um dispositivo gerador de pressão operado manualmente que pode ser usado para deslizar rolamentos sobre um assento cônico com a ajuda de uma porca hidráulica da FAG. A montagem de rolamentos de furo cônico sobre eixos cilíndricos pode ser realizada usando as buchas tensoras e de desmontagem da FAG, confiáveis e fáceis de instalar. Dependendo do tamanho, as buchas exclusivas da FAG têm ranhuras para óleo e um conector de bomba, o que permite a montagem e desmontagem direta de rolamentos. Quando o rolamento tiver sido deslocado até sua posição inicial e uma vez montada a porca hidráulica, a bomba é conectada e operada até que se alcance a pressão inicial. A pressão inicial e o número de bombeamentos necessários para atingir a distância de deslocamento podem ser calculados usando o software Mounting Manager da FAG e também podem ser encontrados no manual do usuário da bomba. A posição final se consegue mediante a aplicação do número de bombeamentos calculado.
Agora veremos a desmontagem de um rolamento autocompensador de rolos por meios hidráulicos. A bucha de desmontagem e a bomba manual são conectadas por um conector especial da FAG. Injeta-se óleo na luva de adaptação usando uma bomba manual da FAG até que o rolamento se solte. Cuidado! O encaixe sob pressão do rolamento se solta abruptamente. Para evitar ferimentos, o rolamento deve estar preso por meio de uma porca no eixo. Rolamentos com furo cilíndrico são geralmente montados com um ajuste muito apertado. A montagem pode ser significativamente mais fácil usando dispositivos de aquecimento por indução da FAG. E em comparação com métodos convencionais, tais como câmaras de aquecimento ou banhos de óleo, este método garante eficiência energética, economia e proteção ao meio ambiente. Para melhorar a eficiência da operação de aquecimento, uma fina camada de graxa é aplicada nas superfícies de contato das extremidades. A uma temperatura de até máximo 110 graus Celsius, obtém-se a expansão do anel interno de forma fácil, rápida e limpa. Rolamentos com pequenas dimensões de furo que não podem ser instalados na haste vertical do dispositivo de aquecimento, como mostrado aqui, podem ser aquecidos verticalmente em uma das barras giratórias fornecidas com o dispositivo. Para rolamentos com uma dimensão de furo maior, porém, é melhor posicionar o rolamento horizontalmente sobre a placa da carcaça. Isto proporciona um aquecimento uniforme e controlado aos anéis interno e externo. Os dispositivos de aquecimento por indução da FAG são altamente eficientes e projetados para excelente segurança operacional. Eles podem ser operados mediante o uso de um dispositivo de controle remoto infravermelho, com Start-up, depois de um tempo ajustável de atraso. Desligamento automático quando a temperatura desejada for alcançada, proporcionando também a desmagnetização das peças de trabalho. Estes dispositivos de aquecimento por indução são altamente apropriados para montagem em série. Quando o rolamento esfriar, ele estará firmemente assentado no eixo. Em se tratando de aquecer rolamentos e carcaças de grandes dimensões, o dispositivo de aquecimento de média frequência da FAG pode ser muito útil. A tecnologia de média frequência pode ser usada para obter o aquecimento simples, flexível e econômico de grandes rolamentos e outras peças de aço com formato de anel, inclusive em locais de difícil acesso. O sistema sempre abrange um gerador e um indutor. Os tempos de aquecimento e de temperatura são ajustados e controlados no gerador. Os indutores flexíveis podem ser aplicados diretamente sobre a peça de trabalho. Dependendo da aplicação específica, podem ser usados indutores rígidos ou flexíveis. Uma vez completada a operação de aquecimento, os rolamentos devem ser montados e desmontados o mais rápido possível. No caso particular de rolamentos grandes e pesados, isto pode ser feito mais rapidamente usando a ferramenta de transporte e montagem da FAG, Bearing Mate. O rolamento é preso por tiras de metal e pode ser carregado pelo montador ou suspenso por uma grua. Os anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos pequenos e médios podem ser desmontados com o uso do anel de aquecimento da FAG, aquecido a uma temperatura entre 250 e 300 graus Celsius numa placa de aquecimento apropriada. O montador pode verificar a temperatura do anel de aquecimento usando o dispositivo de medição de temperatura da FAG. A pasta de condução térmica pode ser aplicada ao anel interno para melhorar a transferência de calor do anel de aquecimento. O anel de aquecimento é deslizado sobre o anel do rolamento e fixado no lugar com o auxílio de alças. Em apenas alguns segundos, o anel do rolamento está aquecido a uma temperatura entre 80 e 120 graus Celsius e pronto para ser desmontado. Uma vez desmontado o anel interno do rolamento, este deve ser retirado imediatamente do anel de aquecimento a fim de prevenir sobreaquecimento. As unidades de rolamento Tarol da FAG foram desenvolvidas para arranjos de rolamento de conjuntos de rodas em veículos ferroviários.
Essas unidades podem ser montadas e desmontadas em lotes usando a unidade móvel hidráulica Tarol da FAG em combinação com os jogos de ferramentas correspondentes. Primeiro, a pasta de montagem da FAG deve ser aplicada ao assento no eixo. As ferramentas para aplicação estão preparadas e instaladas, enquanto que o rolamento é movido ao seu lugar usando o cilindro hidráulico na unidade de montagem móvel. Ele deve ser girado constantemente para prevenir danos ao rolamento. A desmontagem de unidades Tarol também exige ferramentas específicas. Além da unidade hidráulica da FAG, utiliza-se um extrator e uma sapata de extração. Isto permite que o rolamento e a vedação tipo labirinto atrás dele possam ser removidos sem danos. O resultado é que ambos, o rolamento e a vedação, podem ser usados novamente. Onde houver a necessidade de desmontagem frequente do mesmo tipo de rolamento com anel interno ajustado no eixo, é vantajoso usar o extrator especial da FAG. O extrator fica precisamente ajustado ao rolamento, permitindo que o mesmo seja utilizado novamente após sua desmontagem. Se o design não prevê ranhuras para óleo para desmontagem, existe um método alternativo disponível que foi desenvolvido por nossos especialistas. Uma ferramenta especial da FAG é montada sobre o rolamento autocompensador de rolos. O óleo pode ser injetado entre o anel interno e o eixo, para depois ser desmontado de forma rápida e segura. A causa de 80% de todas as falhas de rolamentos encontra-se na lubrificação incorreta ou na contaminação do lubrificante utilizado. Portanto, como parte do seu trabalho, o operador deve não apenas determinar as graxas e óleos a serem usados, mas também as quantidades corretas e os intervalos de relubrificação. Nossos especialistas estão sempre disponíveis para oferecer consultoria sobre estes assuntos. A linha de graxas FAG Arcanol para rolamentos proporciona uma abrangente cobertura para todos os parâmetros de aplicação. A escolha do lubrificante apropriado é um fator decisivo para a vida útil do rolamento. O montador deve certificar-se de que os pontos de contato do rolamento estejam devidamente lubrificados e não sofreram contaminação durante a operação, visto que partículas externas podem causar sérios danos. Por isso, a lubrificação deve ser realizada com uma bomba de tambor FAG ou uma pistola de lubrificação FAG. É muito importante que somente sejam usadas graxas testadas e aprovadas pelo fabricante para cada aplicação específica. A Schaeffler recomenda os produtos especiais Arcanol para cada caso específico e garante a qualidade dos mesmos. A FAG fornece ferramentas de alinhamento que podem ser usadas para assegurar que sistemas de correia e acoplamentos atinjam o máximo de vida útil, consumam quantidades significativamente menores de energia, proporcionem tempos mais longos de funcionamento de máquina e gerem menos custos de manutenção. Os produtos de alinhamento da FAG são fáceis de usar e permitem operações mais rápidas e precisas do que os métodos convencionais. Nossos especialistas recomendam o dispositivo de alinhamento de polias para o alinhamento de polias e o dispositivo de medição de tensão de correia para verificar a tensão das correias. O dispositivo de alinhamento de polias é um feixe de laser que está magneticamente preso às polias. Com rapidez e precisão, ele indica o deslocamento paralelo e o desalinhamento das polias entre si. O dispositivo de medição de tensão
mede as frequências naturais das correias através de luz pulsada para determinar a tensão das correias. O alinhamento e cálculo corretos da tensão de correia adequada são pré-requisitos essenciais para alcançar máxima vida útil dos componentes de acionamento. O sistema de alinhamento de eixos da FAG é baseado em PC e pode ser usado para realizar um alinhamento significativamente mais exato e preciso de eixos acoplados em motores, bombas e ventiladores do que o realizado por métodos convencionais. Os resultados são mostrados imediatamente na tela em forma de diagrama. Qualquer pé manco ou deslocamento vertical encontrado pode ser eliminado mediante o uso de calços da FAG, que são produzidos com tolerâncias estreitas. O display passo a passo no laptop ou netbook garante a operação sem erros. Rolamentos de rolos cônicos de 4 carreiras só podem funcionar corretamente se os valores de folga axial estiverem estipulados adequadamente. Nosso serviço de montagem pode determinar as dimensões precisas usando um paquímetro de profundidade nas 4 posições, cada uma com um deslocamento de 90 graus. Os espaçamentos determinados por este método são estabelecidos mediante o uso de anéis intermediários apropriados. As marcações devem ser documentadas com exatidão. Todos os componentes individuais estão montados. Os anéis de rolamento foram girados na medida certa e um calibre de lâminas da FAG foi usado para assegurar que os elementos rolantes estejam em contato com a aba do anel interno. Quando o rolamento está montado na carcaça, é preciso garantir especialmente que a zona de carga esteja posicionada corretamente. A precisão dimensional do assentamento no eixo é verificada para garantir o desempenho confiável do rolamento. As operações de montagem subsequentes devem ser realizadas por nossos especialistas de montagem.